final frontier. Olá você, amigo, amiga da Rádio Gel. Esse é o primeiro episódio de muitos que teremos aqui para frente, onde teremos um tema específico no qual nós iremos discutir curiosidades em relação a questões mais minuciosas do geoprocessamento, do sensoramento remoto, que às vezes a gente deixa passar. Curiosidades como é lançado o foguete, quanto de combustível precisa em relação a tamanho, peso, quando foi lançado o primeiro satélite e toda a história da arte. Então a gente vai estar sempre te municiando com pílulas de conhecimento em relação a esses pormenores da área do geoprocessamento. E hoje nós vamos falar um pouco sobre como é lançado um foguete, qual foi o primeiro satélite que entrou em órbita, tudo bem? Então, pegamos de surpresa com essa novidade aqui no Tecnologel. Então, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda, amigo e amiga geoprocesseira, pois esse é o primeiro Radiogel. Bom, pessoal, a data que inaugurou a era da exploração espacial e uma nova revolução tecnológica é 4 de outubro de 1957, quando os russos, a antiga União Soviética ali naquela era de pós-Segunda Guerra, início de Guerra Fria, lançaram o primeiro satélite que chegou à órbita, né? Depois de vários testes, esse foi o primeiro lançamento bem sucedido. Então, o Sputnik é o primeiro satélite artificial colocado em órbita terrestre. Mas qual é a importância do Sputnik para nós que trabalhamos com sensoriamento remoto, que trabalhamos com geoprocessamento, dados obtidos remotamente? Bom, é claro que fica um pouco evidente que a partir do momento que se consegue lançar e colocar em órbita um primeiro satélite, abre-se as portas para os satélites de mapeamento da superfície terrestre e os satélites que emitem ondas de radar, enfim. Mas, a priori, a dificuldade era lançar e colocar em órbita. E o Sputnik foi o primeiro deles. O Sputnik era um satélite que tinha um formato esférico e pesava mais ou menos 83 quilos, o que é mais ou menos o meu peso, né? Eu estou um pouquinho acima do peso, posso falar que eu peso o tanto que um satélite, mas enfim. E ele carregava instrumentos que enviavam sinais via rádio. Além disso, o satélite carregava também outros detectores que foram criados exclusivamente para analisar características do espaço. Esses detectores se tornaram peças fundamentais para exploração no espaço, pois a partir deles era possível saber se a comunicação funcionaria fora da atmosfera terrestre. Bom, além disso, o pequeno satélite deu a nós cientistas os primeiros dados que permitiriam estimar qual era a densidade das camadas mais externas da atmosfera. Em operação por aproximadamente 6 meses, olha só, o Sputnik foi destruído ao retornar para a Terra e hoje existem apenas réplicas e protótipos de testes criados pela antiga União Soviética, hoje Rússia. Uma pena que naquela época ainda não existia SpaceX e esse milagre da engenharia que é o pouso de reentrada de foguetes que eles desenvolveram, né? Mas isso é um assunto para um pouco mais à frente no tempo da corrida espacial, que hoje é um mercado da corrida espacial. Hal, do you read me? Do you read me, Hal? Affirmative, Dave. I read you. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave.
I'm afraid I can't do that. Bem, eu não sei vocês, mas para mim, a parte mais impressionante de um satélite acaba sendo o seu lançamento. Eu não quero aqui, de forma alguma, demonstrar menosprezo pelos grandes avanços dos microchips, das câmeras cada vez menores e mais potentes, dos sistemas de radar e todas as evoluções dos sensores. Mas, cara, pensa bem, toda a engenharia, preparo e toda a questão que envolve um lançamento de um satélite até colocá-lo em órbita, seja essa órbita que altura for. Todos vocês já devem ter visto algum filme, Apollo 13, Apollo 11, Armageddon. Uma série que tá tendo Netflix agora, maravilhosa, hilária, com o Steve Carell, que é Space Force, enfim. Lançar um foguete exige um esforço imenso de uma equipe multidisciplinar enorme. Mas vamos entender um pouquinho mais sobre o lançamento do satélite no espaço. Bom, lançar um foguete significa ligar uma fogueira super potente, capaz de impulsioná-lo ao espaço até atingir uma altitude predeterminada e, chegando lá, colocar um satélite ou uma sonda de pesquisa em órbita. Ou às vezes levar astronautas para a estação espacial, né? Mas geralmente se vai em ônibus espaciais, que é um pouco diferente de foguete, que é o que a gente está falando aqui. As órbitas mais baixas, elas estão a apenas 200 km de altura, que daria para chegar lá em 2 horas de carro, se não fosse, claro, por um detalhe: a gravidade, a força que o planeta exerce sobre objetos que queiram deixá-lo. Bom, como não dá para pegar a estrada, e mesmo porque um carro não conseguiria suportar um satélite, talvez o Sputnik de 81 kg, né? Mas os satélites hoje em dia são bem mais pesados. O jeito é gastar mais ou menos 10 milhões para montar um foguete, 10 milhões de dólares. Isso para montar um foguete, sem contar toda a grana em pesquisa, que movimenta mais ou menos 25 milhões de dólares. Mas, peça a peça, como funciona exatamente o foguete? Vamos lá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. São 4 estágios propulsores que fazem o foguete vencer a gravidade. Bom, o primeiro deles, a subida, depende da queima de combustíveis sólidos ou líquidos. Para gerar os gases que empurram o foguete, são necessárias 2 substâncias: o combustível e o comburente. Quando são líquidas, elas ficam em tanques separados e só se encostam numa câmara especial, com uma abertura para a saída do jato. Já o combustível sólido, nesse caso, eles ficam junto no mesmo tanque, o combustível e o comburente, e só não acendem antes da hora, porque para isso é preciso uma centelha disparada na hora de ligar o motor. Uma outra coisa importante que faz gastar menos combustível é ter menos pesos. Aliás, é por isso, ou essa é a desculpa, que hoje se cobra por bagagem excedente em voos domésticos, né? Ou em voos comerciais. Além disso, cada estágio vira lixo no final do seu trabalho, né? Ou virava até os foguetes mais modernos das empresas privadas. O primeiro passo do lançamento é acender a fogueira, como a gente disse, que existem 2 tipos de combustível para isso. E é essa fogueira que impulsiona o foguete. Isso é feito com a ajuda de um ignitor disparado por um sinal elétrico a partir do centro de controle. Muitos de vocês já devem ter visto também isso em obras de ficção ou então em documentários. O
O ignitor funciona como um pavio que percorre o interior do tanque e inicia a queima do combustível. O primeiro estágio propulsor do foguete funciona durante os 60 segundos iniciais do voo. Ao final desse tempo, ele atinge cerca de 30 km de altitude, a uma velocidade de 6.000 km por hora. Quando ele se esvazia, um sistema eletrônico solta os 4 motores do estágio que caem no mar, reduzindo o peso do conjunto. O segundo estágio começa a funcionar nos últimos 5 segundos de ação do primeiro e também queima por 60 segundos. 2 minutos após o lançamento, o foguete já está a 100 km de altitude e a quase 10.000 km por hora. A essa altura, o segundo estágio é solto e cai. O terceiro estágio queima por mais 60 segundos e se apaga com 3 minutos de operação, a 230 km de altitude e 5.000 km por hora. Sem motores, a velocidade do foguete diminui por causa da gravidade, mas ele continua subindo porque a resistência do ar já é pequena para freá-lo, né? Ele já passou ali as partes da atmosfera que são mais densas. Então, o foguete fica apagado por 6 a 10 minutos, tempo necessário para o computador de bordo do módulo de controle fazer o basculamento. Essa manobra, feita com a ajuda de mini propulsores de gás comprimido, libera o satélite e deixa o foguete de lado em relação à Terra, ideal para entrar em órbita. Olha só a mágica acontecendo. Mentira, não é feitiçaria, é tecnologia. O quarto estágio é ligado quando o foguete está perto dos 750 km de altitude, área em que o satélite vai funcionar. O motor queima por 60 segundos e acelera até 27.000 km por hora, velocidade necessária para entrar em órbita nessa altitude. Se a carga do foguete for uma sonda de pesquisa em vez de um satélite, ela fica um tempo em órbita e cai no momento e local programados, boiando e soltando uma tinta laranja. Essa tinta é para ficar mais fácil de encontrá-lo quando ela está ali no oceano boiando. A queda é amortecida por um paraquedas e o resgate também é facilitado por um aparelho de GPS. Então, esses são os estágios mais comuns dos foguetes mais tradicionais que levavam até pouco tempo atrás um satélite para entrar em órbita. A gente falando aqui em órbita de 750 km, é claro que existem órbitas diferentes de satélites, mas a gente está dando um exemplo aqui para explicar os estágios padrões de um foguete para colocar um objeto em órbita. É assim que esse milagre da engenharia acontece. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Bom, pessoal, esse foi o Radiogel, essa sua pílula de conhecimento. Diz aí, o que você gostou desse formato? Lembrando que a Radiogel pode ser sintonizada a qualquer momento como uma rádio pirata, trazendo pílulas de conhecimento para vocês. Detalhes que às vezes nos passam desapercebidos dentro desse grandioso universo das geotecnologias. Meu nome é Murilo Cardoso, eu vou ficando por aqui. Fiquem bem, cuidem-se e até mais. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare.